Hoje vamos ler então o Príncipe um dia. Chapter 23. The Prince a Prisoner. Hendon forced back his smile and bent down and whispered in the king's ear, "Softly, softly, my prince. Wag thy tongue warily, and suffer it not to wag at all. Trust in me, all shall go well in the end." Then he added himself, "Sir Miles, bless me, I had totally forgot that I was a knight. Lord, how marvellous a thing it is, the grip his memory doth take upon his quaint and crazy fancies. An empty and foolish title is mine, and yet it's something to have deserved it. For I think it's more honour to be held worthy to be spectre knight in his kingdom of dreams and shadows than to be held base enough to be an ill in some of the real kingdom of this world." The crowd fell apart to admit a constable, who approached and was about to lay his hand upon the king's shoulder, when Hendon said, "Mm, Gently, good friend, withhold your hand. He shall go peaceably. I am responsible for that. Lead on, we will follow." The officer led with the woman and her bundle. Miles and the king followed after, with the crowd at the heels. The king was inclined to rebel, but Hendon said to him in a low voice, "Reflect, sire. Your laws are the wholesome breath of your own royalty. Shall their source resist them, yet require the branches to respect them? Apparently one of these laws has been broken. When the king is on his throne again, can it never grieve him to remember that when he was seemingly a private person, he loyally sank the king in the citizen and submitted to its authority? Thou art right, say no more. Thou shalt see what's that whatsoever the King of England requires a subject to suffer under the law, he will himself suffer while he holdeth the station of a subject." When the woman was called upon to testify before the justice of the peace, she saw that the small prisoner at the bar was the person who had committed the theft. There was none able to show the contrary, so the king stood convicted. The bundle was now unrolled, and when the contents proved to be a plump little dressed pig, the judge looked troubled, whilst Hendon turned pale, and his body was thrilled with an electric shiver of dismay. But the king remained unmoved, protected by his ignorance. The judge meditated during an ominous pause, then returned to the woman with the question, "What dost thou hold this property to be worth?" The woman courtesied and replied, "3 shillings and 8 pence, your worship. I cannot abate a penny," and set forth the value honestly. The justice glanced around uncomfortably upon the crowd, then nodded to the constable and said, "Clear the court and close the doors." It was done. None remained but the 2 officials, the accused and accuser, and Miles Hendon. This latter was rigid and colourless, and on his forehead big drops of cold sweat gathered, broke and blended together, and trickled down his face. The judge turned to the woman again and said, in a compassionate voice, "'Tis a poor ignorant lad, and mayhap was driven hard by hunger, for these be grievous times for the unfortunate. Mark thou, he hath not an evil face, but when hunger driveth, good woman, dost know that when one steals a thing above the value of 13 pence halfpenny, the law saith he shall hang for it?" The little king started, wide-eyed with consternation, but controlled himself and held his peace. But not so the woman. She sprang to her feet, shaking with fright, and cried out, "Oh, good lack, what have I done? God a mercy, I will not hang the poor thing for the whole world. Oh, save me, your worship. What shall I do? What can I do?"
The justice maintained his judicial composure and simply said, "Doubtless it is allowable to revise the value, since it is not yet writ upon the record." Capítulo 23. O príncipe como prisioneiro. Random forçou sorriso, se ajoelhou e whisper é falar bem baixinho. Whisper significa sussurrar. Então, sussurrou no ouvido do rei. Suavemente, suavemente, meu príncipe. Wag é mexer, isso aqui que seria então falar. Tipo, wag thy tongue, mexe a sua língua e falar. Warily é algo cautelosamente. Então, fale cautelosamente. Nay. Nay é um tipo de não. Nay. Não. E suffer not to wag at all. E não sofra de falar. Nem sofra de falar. Acredite em mim. Tudo deverá ir bem no final. Então ele acrescentou a si mesmo: Senhor Miles, abençoe-me, porque eu tinha totalmente esquecido que eu era um cavaleiro. Senhor, quão maravilhoso é isto! The grip his memory doth take upon his quaint and phrasing fancies. O grip é quando se agarra sua memória e assume suas fantasias, fancies, loucas e pitorescas. Certo? Então, pegar sua memória e sobre as suas loucuras, suas fantasias loucas e pitorescas. Empty. Um título vazio e bobo é meu. E ainda assim é algo que eu mereci. Porque eu acho que tem mais honor. Tem mais honra. Ser worthy é digno de ser um cavaleiro espectro no reino dos sonhos e sombras do que ser to hell base enough para ter base segura o suficiente para ser um duque em algum reino real, um reino de verdade neste mundo. A turba lá, todo mundo estava lá, uma multidão, se afastou para deixar o constable oficial entrar, o qual se achegou e estava pronto para botar a mão no ombro do rei, quando o Random disse, gentilmente, meu amigo, retenha sua mão, ele deve ir com paz, eu sou responsável por isto. Vá em frente, nós o seguiremos. O oficial liderou com a mulher e a sua sacola. Miles e o rei seguiram depois com a multidão nos seus heel, é a parte de trás do pé, eu sempre me esqueço o nome, calcanhar, nos seus calcanhares. O rei estava inclinado a se rebelar, mas Random disse a ele numa voz baixa: reflita, meu senhor, suas leis são o completo respirar, são a integridade do the wholesome breath, ao suspiro íntegro de sua própria realidade, né? Porque ele é rei, realidade. Royalty, realidade. Realeza, realidade. Realeza. Deve sua realeza. Show deve sua fonte resisti-la
e ainda assim requerer que os ramos respeitem. Aparentemente, dessas leis tem sido quebrada. Quando o rei estiver no seu trono de novo, ele pode se entristecer de lembrar que quando ele era uma pessoa privada, ele lealmente afundou o rei num cidadão e isso se submeteu à sua autoridade? Está certo, não diga nada mais. Thou shalt see, deves ver que qualquer coisa que o rei da Inglaterra requerer a um sujeito para sofrer sob a lei, ele mesmo irá sofrer enquanto segura a estação para um sujeito. Quando a mulher foi chamada para testificar perante a justiça da paz, ela jurou que o pequeno prisioneiro na barra era a pessoa que tinha cometido o roubo. Ele não, não tinha ninguém capaz de mostrar o contrário, então o rei ficou convicto. A sacola agora foi desenrolada e quando o conteúdo provou ser um porco, a plump little, um porco pequeno, roliço, porco gordinho e pouco vestido, a little dressed, não, um porco roliço, pequeno e vestido. O rei não. O juiz olhou problemático, enquanto Random se transformou em pálido e seu corpo estava emocionado com estremecimento elétrico de desmaio. Mas o rei continuou imóvel, protegido por sua ignorância. O juiz meditou durante uma pausa sinistra. Então ele girou para a mulher com a questão: What dost thou? O que tu consideras que essa propriedade vale? A mulher cortejou e replicou: 3 shillings é um tipo de moeda. 3 shillings era uma moeda britânica que é um vinteavo do pound. Pound, então, é da libra. Libra esterlina, né? Esterlina. E aí, o shillings é um vinteavo. E 8 pence. E 8 pence são 8 centavos. Pence é centavos. Vossa, your worship, a sua adoração. Isso. Aí eu não pude abater um penny, deve ser um centavo. Isso, um centavo. Então botei o valor para cima, Vossa Majestade, para ser and set forth the value, honestamente. Né? A justiça olhou ao redor inconfortável sobre a multidão. Então nodded, assinou para o oficial e disse: limpe a corte e feche as portas. Estava feito. Ninguém sobrava a não ser os 2 oficiais, o acusado, o acusador e Miles Handon. This letter, este último, então está falando this letter, este último, ou seja, Miles Handon, estava rígido e sem cor, e na sua testa grandes pingos de
suor gelado, se juntavam, quebravam e se juntavam de novo, e caíam pela sua face. O juiz se girou à mulher de novo e disse numa voz compassiva: ele é um garoto ignorante e pobre, e e talvez dirigido pela fome, pela dura fome, nestes tempos tristes para um infortunado. Eu lhe digo, marque, ou seja, guarde, que ele não tem cara de malvado, mas quando a fome o leva, boa mulher. Você sabe que quando alguém rouba alguma coisa acima do valor de 13 centavos, halfpenny, halfpenny, não sei o que significa, penny é centavo. Ah, tá, deve ser half, tipo 13,5 centavos. Ali diz que ele deve ser enforcado. O rei olhou com os olhos bem abertos e com temor, pavor, mas controlou ele mesmo e manteve sua paz. Mas não foi assim com a mulher. Ela correu aos seus pés, tremendo com medo, e gritou: Ah, good luck, surpresa. Como eu poderia ter feito alguma coisa dessa? Deus tenha misericórdia. Eu não iria enforcar um pobre garoto em todo o mundo. Me salve, vossa adoração. O que devo fazer? O que posso fazer? A justiça manteve sua compostura judicial e simplesmente disse: sem dúvida é permitido revisar o valor desde que não foi escrito no papel.